Ô, Kátia, a gente falou... O secretário mencionou aqui uma... Eu vou até aproveitar, se alguém tiver perguntas aqui na plateia, pode escrever e mandar para a gente, fiquem à vontade, vocês que estão aqui no auditório conseguem mandar para a gente. Deixa eu continuar aqui passando a palavra para a doutora Kátia. A professora Vente falava mais cedo sobre a formação de professores também. O secretário mencionou isso na fala dele. A gente mencionou bastante aqui a outra ponta, que são os alunos, mas também tem esse problema lá atrás também, na formação dos professores, até talvez um desinteresse, me corrija se eu estiver errado, pela profissão, né? Pessoas que se desestimulam a ir para a sala de aula, até pela remuneração baixa, mas, além disso, por outros fatores também. Tirando essa questão econômica, o que é que mais tem afastado os nossos jovens da sala de aula, da profissão de professores, não exatamente da evasão escolar, e que desafios e que problemas a senhora enxerga também na formação dos professores? Bom, eu penso que a formação de professores, acho que se você quer revolucionar o futuro, quer fazer uma educação transformadora, você precisa, inclusive, começar pelos professores, né? Recentemente, a questão de uns 6 meses, saiu uma pesquisa mostrando que os jovens no Brasil não pensam em seguir a carreira de professor. Então, você pode olhar isso de 2 formas, né? É muito desafiador ser professor, né? Muitas vezes, eu fui professora desta rede, tenho muito orgulho em dizer isso, durante 15 anos, professora de matemática do ensino médio, e eu preciso dizer que de lá para cá, eu não vi mudar uma questão. Você chega na escola para ser professor sem saber o que é ser professor. Então, eu acho que é urgente que São Paulo possa discutir o que de fato interessa na formação de professores, a formação de professores para a escola, para a educação, para ser educador. Muitas vezes, mesmo os programas que são feitos de residência pedagógica, os programas de iniciação à docência, eles levam o jovem, a jovem que fazem as licenciaturas para as escolas, mas não para ver as escolas, muitas vezes para fazer com que sejam feitas partes de pesquisa. Eu acho que nós precisamos discutir a formação de professores dentro da escola, né? É um dos desafios que qualquer universidade que forma professores ainda precisa ter, essa proximidade. Eu fui da universidade, trabalhei na Universidade de São Paulo, no Instituto de Matemática, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, muitas vezes você fala da escola. A universidade como um todo, para formar o professor, ela precisa falar com a escola, levar o aluno, que é futuro professor, a saber da escola. E essa mesma pesquisa, ela mostrava que caiu, mas não caiu só no Brasil, é uma coisa no mundo, é um fenômeno mundial. Eu costumo dizer que nós precisamos valorizar socialmente o professor. Não é só a questão financeira, que é muito importante, mas é preciso que nós valorizemos este profissional, né? Como outros países fizeram isso. Quer dizer, só pessoas muito especiais podem ser professores. Professor é um inspirador de gente. Então, é preciso, inclusive, que o professor que esteja dando aula, ele lembre que ali na frente dele talvez tenha um futuro colega de profissão, que vai ser professor do filho dele, do sobrinho dele, do neto dele. E é importante que ele diga que há problemas e há vantagens como em qualquer profissão. Porque, como professor, eu preciso dizer, não há nada mais encantador na vida de uma pessoa do que alguém aprender com ela. Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento que nós precisamos, como sociedade, termos nesta valorização. Mas as políticas precisam ser feitas como um todo. E aí eu queria só voltar um pouquinho a uma das questões, que é assim: o professor, ele todos os dias entra em sala de aula pensando tudo que ele pode fazer. E muitas vezes ele precisa de ajuda. Essa ajuda, ela não está numa pessoa. Um estado como São Paulo não vai resolver sozinho, estadualmente, centralizadamente, as questões que tem com currículo, com formação de professores, com desenvolvimento de infraestrutura. É preciso um regime de colaboração. Então, uma coisa que o futuro deste estado precisa garantir é que cada vez mais a Secretaria de Educação trabalhe de forma colaborativa com
com as outras secretarias, os municípios, porque eu acho que isso é uma coisa que São Paulo ainda deve, né? Acho que é uma iniciativa importante. E aí, formar o professor, trabalhar com o currículo, fazer com que haja uma melhor articulação entre os entes federados, pode ajudar nessa renovação, e eu gostaria de destacar isto. Sem essas coisas, a valorização do professor e o regime de colaboração, fica muito difícil fazer qualquer coisa.